dificuldade de atenção, dificuldade em concentrar em uma tarefa, ou até mesmo uma hiperatividade, com muita dificuldade e limitação em dar foco em um determinado assunto. Será se eu tenho TDAH? Nesse vídeo eu vou te falar de 3 diagnósticos diferenciais da otorrinolaringologia, ou seja, 3 condições de otorrino que dão quadro clínico, que dão quadros clínicos idênticos ao TDAH, mas que na verdade não são TDAH. Assista esse vídeo comigo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu sou Larissa Vilela, sou médica, otorrinolaringologista. Eu vou pedir para que, caso você goste desse tipo de conteúdo, para que você curta esse vídeo e para que você também considere se inscrever no nosso canal. E se você já tem um diagnóstico de TDAH, deixa aqui nos comentários pra gente como foi feito esse diagnóstico. Você teve que fazer algum exame? Foi um diagnóstico totalmente clínico pela história e dos seus sintomas que você tinha? Coloque aqui pra gente. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno causa falta de atenção, dificuldade de concentração, hiperatividade, falta de foco. Muitas vezes é um transtorno que afeta muito, principalmente as crianças, mas que pode estar presente em adultos, crianças e até idosos. Será se é mesmo TDAH? Existem 3 condições na otorrinolaringologia que dão sintomas praticamente semelhantes ao de um paciente TDAH. Muitas vezes você pode estar achando que o seu caso é de TDAH, mas na verdade pode ser alguma outra questão. E aí nesse vídeo eu vou te falar esses 3 pontos na otorrinolaringologia que a gente sempre olha com muita atenção quando a gente está suspeitando de TDAH em algum paciente. E aqui principalmente quando a gente se trata de crianças. Realmente o diagnóstico em crianças é um pouquinho mais delicado e abrange uma avaliação muito mais complexa. Bom, primeira condição que pode simular um TDAH: perda auditiva. E aqui principalmente em crianças, porque o adulto é mais fácil dele perceber que ele não está escutando bem. Mas a criança muitas vezes tem dificuldade em perceber ou até mesmo em falar para os pais. Aquela criança que está desatenta, não responde aos chamados, ou que na sala de aula parece que não consegue prestar atenção e ter um foco bom na professora, pode simplesmente ter um quadro de perda auditiva. É isso mesmo. Uma parte super importante de avaliar quando está se pensando em um diagnóstico de TDAH numa criança é uma coisa básica: a audição dessa criança. Crianças com perda auditiva podem se comportar de forma exatamente igual a uma criança que tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, primeiro ponto para a gente olhar e ter uma atenção especial é a audição das nossas crianças antes de pensar no diagnóstico de TDAH. Segundo ponto, também é nessa linha da parte auditiva, transtorno do processamento auditivo central. Até já gravamos alguns vídeos falando sobre o TPAC, ou até mesmo sobre o exame que dá esse diagnóstico, que é o exame de PAC, e que pacientes que têm transtorno do processamento auditivo central também podem ter sintomas praticamente iguais ao de quem tem o TDAH. Pela dificuldade de compreensão e de entendimento do som, muitas vezes esses pacientes ficam um pouco nas nuvens, eles ficam sem atenção, sem foco, simplesmente porque eles ficam um pouco perdidos no ambiente. E aqui nesse ponto também a gente vale a pena chamar a atenção de que isso acontece muito mais em crianças. Crianças com transtorno do processamento auditivo central podem ter desatenção, dificuldade de concentração, a dificuldade de focar, num assunto e muitas vezes ficarem ali, muitas vezes perdidas na sala de aula, simulando um quadro de TDAH. Então, outro ponto que vale a pena a gente olhar com cuidado é se essa criança não está tendo uma alteração de processamento auditivo central antes de fechar um diagnóstico de TDAH. E aqui é interessante a gente fazer um gancho que, algumas vezes, o paciente pode ter um TDAH e um
TEPAC também. São condições que não são excludentes, né, então a gente pode ter essas condições associadas. E aqui por isso a super importância de ter um bom profissional avaliando esses pacientes, que tenha muita experiência e que saiba que até onde pode ser por um quadro de déficit de atenção e hiperatividade e até quando deve ter alguma outra coisa associada, como um transtorno do processamento auditivo central. Terceira condição otorrinolaringológica que pode dar quadro semelhante ao TDAH. Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Pacientes que roncam, que têm apneia do sono e que não conseguem ter um sono de qualidade, também têm déficit de atenção, concentração, falta de foco e hiperatividade. E é muito interessante que a gente observa que crianças e adultos se comportam de formas diferentes dentro desse espectro da apneia do sono. As crianças com apneia do sono, aquelas que têm uma adenoide muito grande, uma amígdala muito grande, e aí na hora que elas vão dormir ficam obstruídas, não conseguem respirar e consequentemente roncam, elas vão ter muitas vezes um perfil de hiperatividade. Criança que não dorme bem, que ronca muito à noite, elas são hiperativas. Diferente do adulto, que fica mais sonolento, que fica com falta de memória, com baixa atenção, o nível atencional dele fica mais baixo pela privação do sono, a criança já tem um perfil diferente. É curioso, né? Mas criança que não dorme bem fica hiperativa. E o adulto fica mais nessa parte da sonolência, né? Do sono excessivo ao longo do dia. E, consequentemente, déficit de atenção, déficit de concentração. Então, a síndrome da apneia obstrutiva do sono também pode ser um diagnóstico diferencial do TDAH. Por isso que esse vídeo tem o objetivo de falar para você: está tendo algum desses sintomas, déficit de atenção, concentração, de foco? Você já pensou se não pode ser uma perda auditiva, um transtorno do processamento auditivo central, uma apneia do sono com sono de má qualidade? Por isso que vale muito a pena, caso você tenha algum desses sintomas, que você procure o seu otorrino. E eu vou deixar também aqui os comentários abertos para que, caso você tenha alguma dúvida ainda, você deixe aqui pra gente. Espero que você tenha gostado, que a gente tenha ajudado você. E eu vou pedir para que, se você gostou, para que você curta, para que você compartilhe esse vídeo e para que você se inscreva no nosso canal.